E o tema que eu quero trazer hoje, quem já usou esse meme, é disso que eu estou falando, né? Dizem que essa temática veio lá daquele seriado lá, o Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que um dos personagens falava, é disso que eu estava falando, tentando lembrar, e aí surgiu, aplicou pro, né, disso que eu estou falando, né, pro pessoal. E aí tem um meme aí, quem já usou isso? Não? Deixa eu ver quem que é o WhatsAppeiro. O Reginaldo usa direto, né? O Reginaldo vai ter que pagar a patente aí do meme, eu uso, né? Usa bastante. Enfim, mas é disso que eu estou falando porque eu quero meditar com vocês na carta de Tiago. E nós vamos fazer hoje um panorama, uma visão mais panorâmica, nós não vamos nos deter, né, há muitas especificações de cada texto. Semana passada nós vimos a fé que remove montanhas, falando lá sobre o grão de mostarda, não é isso? E hoje então nós vamos meditar, ter um olhar mais panorâmico sobre a carta de Tiago. E essa carta é muito interessante, ela traz várias citações para nós, né, durante a carta, sobre a fé. E hoje, depois a gente pode fazer uma mensagem em cada um desses pontos aqui, porque é cada capítulo muito impactante. Mas hoje eu queria chamar sua atenção para olhar de uma forma mais panorâmica para essa carta tão poderosa, tão especial. A carta de Tiago é uma carta muito prática, né? E muito teológica, mas muito prática, trazendo aí, falando muito sobre a fé para nós. Então é disso que eu estou falando, é desse tipo de fé que a gente quer aprender hoje aqui com a carta de Tiago. E a primeira lição, já vamos lá no capítulo 1, versículo 3, Tiago vai dizer que a fé deve ser provada. Podemos ler juntos? 1, 2, 3. Então a carta já inicia falando sobre fé e ele traz uma informação muito interessante, dando continuidade ao que nós falamos semana passada, dessa fé que remove montanhas. Olha só o que o texto de Tiago diz, que a fé verdadeira deve ser provada. E quantas vezes eu estou cansado de repetir isso, de que a gente precisa parar dessa ideia de que quem tem fé não vai ter luta. Quem anda com Deus não vai ter dificuldade. O que nós aprendemos semana passada? Que a fé, como um grão de mostarda, a menor semente da época, é uma fé que vai levar-nos à superação. Você vai conseguir superar. Jesus não estava questionando o tamanho da sua fé, se a sua fé é grande ou pequena. Jesus estava questionando a veracidade, a superação da nossa fé. E aqui em Tiago, ele vem reforçando isso, dizendo o quê? Que a fé deve ser provada. Eu perguntei semana passada, mas eu vou perguntar de novo. Quem tem fé em Jesus aqui? Amém? Agora, quem está aprendendo a passar pelas provações? Ok, irmãos? A fé deve ser provada. A pergunta que a gente tem que fazer é: qual está sendo a nossa provação? Porque todos nós vamos passar provações, lutas, dificuldades, e isso serve para provar a nossa fé. Acho que pode baixar um pouquinho esse microfone, não sei se eu estou muito empolgado hoje. Semana passada eu me empolguei um pouco, o pessoal achou que eu estava... Fiquei com a perna doendo depois, gente, pulei demais aqui, misericórdia. Estava desacostumado, o joelho até doeu. Aí Tamar falou, tá vendo, você foi pular... O pessoal ficou tocando aquelas músicas, pelo Senhor marchamos, aí o fogo veio, né? Não teve jeito. Então, a fé, ela precisa ser provada. Amém, gente? Então, aqueles negócios que a gente ouve tanto, estou passando essa dificuldade, será que Deus está comigo? Vê essas falas que não faz nenhum sentido com a Escritura Sagrada. Pense nisso, a fé deve ser provada. E o texto, nesse versículo, ele diz, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Então, por que a fé tem que ser provada? Para produzir essa perseverança. Se nós não provarmos a nossa fé, a gente não cresce, a gente não amadurece.
Você vai perseverar, você vai crescer espiritualmente, provando, passando nas provações da sua fé. Que tipo de provação? Provação na luta do casamento, provação na luta com o filho, provação na luta no trabalho, provações financeiras, provações de saúde, provações emocionais, provações políticas, provações de perseguição, provações de fé. Como cantamos aqui, né? As lutas tentam arrancar a nossa fé, tentam nos tirar da presença de Deus. E isso vai acontecer mesmo, pois a fé precisa ser provada. E aí a gente vai passando pelas provações, a gente vai conseguindo produzir, aprender, perseverar. Agora repara o seguinte, quantas pessoas já pararam na caminhada de fé, na hora de uma luta? Por que isso? Porque a fé precisou ser provada. A gente começa naquela empolgação, né? Amém, Senhor Jesus, eu te amo, Senhor, é a minha vida e tal. Mas aí vem a luta, a gente começa a arrepiar, questionar, balançar, e todo mundo vai ter luta, vai ter dificuldade. Aí às vezes você começa a desanimar. A provação, ela sempre vai trabalhar dessa forma na nossa vida. Ou ela te tira dos caminhos do Senhor, ou ela vai produzir em você perseverança. Você vai se fortalecer ainda mais. Amém? Pode bater, que aqui continua ficando mais firme. Vem a luta, eu continuo mais firme. E isso que é glorioso, que é interessante. Você sabia, gente, que os lugares, os países onde a igreja cristã sofre mais perseguição é o lugar que ela mais cresce. Olha que interessante. Persegue, tenta matar os cristãos, rasgar as Bíblias, queimar as Bíblias, e a igreja cresce. O evangelho floresce. Agora, quem sabe uma análise que a gente tem que pensar e fazer nas nossas vidas pessoais é se nós estamos perseverando ou se nós estamos cedendo às provações. Por exemplo, bate um desânimo, seja ele qual for, né? Não quero mais reunir, não quero mais ficar na igreja. Você pode ceder a esse desânimo. Ceder, não quero mais lutar pelo meu casamento, não quero mais lutar pela minha família, não quero mais trabalhar. Estou desanimado com a vida. Essas coisas vão acontecer com a gente. Agora, se eu vou perseverar ou não, é que vai mostrar como você está reagindo à provação da sua fé. Pois a fé deve ser provada. Amém ou não amém? Amém. Estão comigo? Está claro? Está escuro? Exemplos, queridos, que a gente pode ver na questão de provação. Como eu falei, vou trazer apenas o versículo 3 aqui. Eu sei que existem outras questões aqui nesse aspecto da provação da fé. Mas eu quero enfatizar somente isso hoje. A fé deve ser provada. Quem sabe o mundo está te atraindo, te seduzindo. Vai acontecer isso. Não adianta a gente tentar impedir as pessoas de serem seduzidas pelo mundo. Elas vão enfrentar esse tipo de coisa. Você é que vai ter que decidir. Passar pela provação. Deixar Deus produzir em você perseverança. Eu não vou abandonar. Eu não vou sair fora desse caminho. Amém? Por exemplo, como é que o ouro é refinado? E é bom passar pelo fogo? O fogo das provações. Percebe? A gente vai sendo refinado no fogo. A gente poderia citar inúmeros exemplos na Bíblia, e não vou fazer isso para não alongar, quero me deter somente a essa parte aqui em Tiago. A gente pode olhar para Abraão, o pai da fé. Trazer somente um exemplo dele. Deus prometeu o filho, não foi? E aí Deus vai lá e pede o filho. E Abraão fez o quê? Provou. Passou na provação. Ele deu. Às vezes você está pensando assim, é muito difícil isso que está acontecendo comigo. É muito difícil isso que Deus está me pedindo. Olha um pouco para a Bíblia, para a história. Vamos lembrar de José. Lembra da história de José? Homem fiel, obediente aos seus pais, tudo certinho, ia na igreja, namoradinho certinho, tudo certinho na vida dele, gente. Aí só tinha uns irmãozinhos meio encapetados, vendeu, coitado. Aí está lá José vendido, tentando trabalhar, aparece uma pessoa, enfim, situações e mais situações que a gente diria assim, esse cara não é abençoado por Deus, não, é amaldiçoado. Deus não está com essa pessoa. Eu acho muito engraçado aquela canção que a gente canta, a gente nem canta aqui, mas tem uma canção aí que fala assim, abençoado, assim, né?
De todos os lados, né? Assim, eu quero ver se cantaria isso para José. Porque a gente tem essa ideia de que passar a provação, passar a luta, não é ser abençoado. Deus não está conosco. Só que a Bíblia diz o contrário. Quando eu estou passando pela provação, é que eu vou poder mostrar qual é a minha verdadeira fé. Está claro isso, gente? A fé deve ser provada, não é uma opção. Quem se entrega a Jesus, quem crê em Jesus, quem crê na palavra de Deus, deve provar, deve passar pela provação, como todos os homens e mulheres de Deus passaram. Outro exemplo, além de José, a gente vai falar de Daniel, fiel a Deus, né? Os seus colegas lá também no exílio babilônico, foram jogados até na cova dos leões. E quantas situações nós não passamos hoje em dia? Problema no trabalho, não aguento mais aquela pessoa. Gente, você pode ir para onde for, que a aprovação vai atrás de você. E eu brinco que elas vêm de mãos dadas cantando aleluia. Você já reparou que nunca vem uma sozinha? Pode ver, anota isso. Quando vem uma, você pode esperar, que já vem umas 2, 3 juntas. Opa, é hoje. Achei alguém. E elas vêm juntas, gritando, dando de mãos dadas, cantando aleluia. Achamos mais uma aqui para provar. E a fé deve ser provada. E amém. Nós precisamos aprender a passar pelas provações. E muitas vezes o que a gente vê no ensino das mensagens cristãs é o contrário, ensinando que a pessoa que está em Cristo, usando mal aquele versículo, né, tudo posso naquele que me fortalece, como se a gente não fosse passar nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nenhuma provação. E aí o que é que acontece com os cristãos? Continuam sendo crianças, não crescem na fé, não aprendem a passar pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades. Eu não sei qual é a luta, qual é a dificuldade, qual é o problema. Eu sei que a nossa fé deve ser provada e Deus vai nos ajudar a passar por essas provações para que a gente cresça e avance em nome de Jesus. Amém? Um outro ensino em Tiago, é disso que eu estou falando, é dessa fé que eu estou falando, é no capítulo 1, versículo 6, a fé deve ser estável. Estável. Vamos ler juntos, 1, 2, 3... Veja bem, mais uma passagem, a gente está lendo o texto aqui, a carta de Tiago, de uma forma panorâmica, e ele vai falando sobre a fé. Eu só estou indo atrás desses detalhes aqui da carta de Tiago, onde ele está falando dessa fé. E aqui ele vai falar então que a fé deve ser estável, ou seja, peça porém com fé, sem duvidar. Olha que elaboração matemática, fé mais dúvida. Quem é bom de matemática aí? Fé mais dúvida. Eu perguntei quem tem fé. Agora, quem não tem muitas vezes algumas dúvidas? Ok? Quem não tiver, confesse o seu pecado. Atire a primeira pedra. Então veja bem, fé mais dúvida é igual ao que, segundo o texto que a gente leu? Volta no texto lá. Fé mais dúvida é igual ao que? A onda do mar. Fé mais dúvida é igual à onda do mar. E a onda do mar acontece o que com ela? Vai para lá, vai para cá, de acordo o vento, de acordo a tempestade, de acordo a luta, de acordo o problema. Você vai de acordo à circunstância. Então, quando eu estou sendo levado pela circunstância, pelas crises momentâneas, pelas minhas impulsões emocionais, independente do temperamento, todos nós temos as nossas impulsividades. E quando eu sou levado por esses momentos, gente, significa o quê? Que a minha fé está misturada com dúvida ainda. Que eu ainda não tenho essa fé estável. Que eu ainda não aprendi a ter essa fé que passa pelas provações. Eu preciso passar por mais provações para ver se eu cresço. É bom a gente aprender bem, para a gente evitar, entendeu? O crente que fica temando muito em não passar na prova, vai passar por outras provas. Amém, gente? Você quer continuar passando por muitas provas?
Ninguém quer, óbvio. Mas perceba bem, fé mais dúvida é igual a onda do mar, vai sendo levado. É interessante demais isso aqui. Tiago nos leva a pensar algo assim que... Aí vem a pessoa no seu trabalho e pisa no carro. Cada pessoa vai ter uma reação. Tem uns que vão para baixo, né? Eu não aguento mais esse trabalho. Eu estou cansado, vou sair dessa empresa. Eu sou filho de Deus, não mereço esse lugar. Aí outros, também todo temperamento é a mesma coisa. Outro vai para cima, estoura, né? Em vez de implodir, ele explode, né? E aí solta aquelas coisas todas, fala um monte de absurdo. E normal, por quê? Porque isso é um ser humano. A questão é que a gente vai sendo levado pela circunstância, porque a nossa fé ainda é muito parecida com a onda do mar. É fé mais dúvida. Eu gosto dos ditados populares, porque os ditados populares dizem o seguinte, né? Um deles, né? Aquilo que vem de baixo... Não, vocês sabem isso? Aquilo que vem de baixo... E por que que a gente deixa essas coisas que vêm de baixo nos atingir? Nos tirar do centro, nos desestabilizar. Aí a pessoa vem falando alto com a gente e tal. Qual é a nossa tendência natural? Subir mais o tom de voz, né? Isso ir para cima. Mas a gente poderia perguntar, mas por que você está falando alto assim? O que está acontecendo? Faz esse teste para você ver. A pessoa fica com mais raiva ainda. Aí ela se vira com a raiva dela, né? Cada um vai na sua. Mas, gente, vocês estão entendendo que isso aqui é o que gera crescimento na nossa vida, mudança de fato. A fé, ela tem esse lado prático, que ela nos educa, vai trabalhando na nossa vida. Eu falo que cada encontro que nós estamos na presença de Deus, seja ele no nosso individual, no momento de oração, seja ele no nosso momento de coletividade como igreja, isso é transformador, é renovador. Não é isso? A gente teve aqui esse momento de louvor, de adoração, de oração na abertura. Se você aproveita, se você se lança na presença de Deus, eu duvido que Deus não vai trabalhar na sua vida. Agora, se você vem para ficar assistindo as pessoas, ficar analisando uma coisa ou outra e não adorando ao Senhor, aí é outra coisa. Você está numa posição que não é a nossa posição de adorador. E obviamente não vai acontecer mudanças e transformações nas nossas vidas. Então a fé deve ser estável. Fé mais dúvida é igual a onda do mar. Ou seja, vai sendo levado por essas circunstâncias. E aí o versículo 8 ele diz que essa pessoa tem a mente dividida. É instável em tudo. Esse tipo de fé é uma pessoa que fica com a mente dividida. Quer o quê? Quer estar na igreja, quer estar no mundo, quer estar com Deus, quer estar contigo mesmo. Você fica com a mente dividida e o que acontece? É instável, não consegue nada. Mas por quê? Porque nem eu sei o que eu quero para a minha vida. Sou eu que não sei o que quero. Você sabe que a mudança, o primeiro passo para a mudança somos nós reconhecermos o que queremos. Eu gosto de exemplos. Tá, vamos lá em exemplos. Você tem um problema de saúde física mesmo, mas se você vai no médico, a gente vai quando a gente é obrigado, não é assim? Tem que fazer uma cirurgia. Se for dos emocionais, pior ainda, né? Porque a gente fala assim, eu não estou louco, para que eu vou no psicólogo? E você só vai mesmo quando não tem jeito. E do lado emocional é pior do que o lado físico ainda. Não é isso? Porque o lado físico a gente ainda vê. Você quer ver um exemplo? Seu braço quebra. Até hoje, tá? Pode ser que mude algumas coisas. Eu não vi ninguém, na hora que quebrou o braço, ela botar a mão assim e falar, Senhor, cola esse braço agora, em nome de Jesus. Você já viu? Eu não vi ninguém até hoje. Elas correm para o hospital para botar lá, para poder fazer... Né? Agora, assim, tem um problema emocional. Qualquer um deles. Quando não diz, quando não vai para aquele extremo que é o demônio, é espiritual, é não sei o que e tal, ele vem assim, Senhor, cura-me, 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 cura-me. Ele não aceita ir num psiquiatra, num psicólogo, em terapia, nada disso. Não é engraçado? O braço quebra, ele não fica pedindo, mas se o emocional é afetado, ele não tem coragem de buscar. Por quê? Porque é um tabu. É um tabu que nós temos, social, que nós aprendemos dessa forma. E aí a gente não trata aquilo que a gente precisa. Então, por que eu estou falando disso? Por causa da mente dividida, você não cresce. Quer o que afinal? Eu quero uma mudança.
Você precisa definir, a fé deve ser estável. Eu não quero mais viver dessa forma. Não é questão de ter um problema ou não ter problema, eu tenho um problema, mas eu quero mudar isso. Do lado físico, por exemplo, eu tenho alguma questão, a gente está aqui em treinamento, tem o meu colega aqui hoje que encontrei na academia, né, Tom? Então, você viu que eu estou fortão, ele é mais fortão ainda? Receba, Jesus. Brincadeira, irmãos. Mas assim, é para a gente entender, o fato de a gente buscar uma atividade física não significa que você está 10, 100%. Na verdade, muitas vezes é o contrário. Eu já expliquei isso aqui desde 2014, quando Deus precisou me chamar no canto e falar assim, você aprende a cuidar de si mesmo para depois querer cuidar dos outros. Entendeu? Então o fato de buscar algo não significa que você está 10, significa que eu estou precisando tratar isso. É por isso que eu busco fazer um tipo de atividade física. Amém, gente? Vocês também estão buscando, correto? Amém? Amém? Olha que não pode mentir. Então vamos continuar. A fé deve ser estável. Exemplos. Perguntinha básica. Você tem o hábito de terminar o que você começa? Pensa bem. Você termina o que você começa? Sabe aquele curso que a gente começou e a gente não terminou? Quem já teve algum? Confessa, vai. Eu sou o primeiro, já estou aqui. Se eu fosse pegar o tanto de curso que eu iniciei e não terminei, meu Deus do céu, viu? Ainda bem que Deus perdoa mesmo. É instabilidade, você começa, mas não termina. Por exemplo, já viu pessoas que têm dificuldade no emprego, ela não para em emprego nenhum. Eu sei que acontece esses problemas às vezes do emprego, mas às vezes o problema também está na gente, que a gente não consegue parar. E igreja também é a mesma coisa. Tem gente, hoje em dia a igreja virou um shopping, né? Virou um sei lá o quê. Ela não para em igreja nenhuma. É instabilidade. E o negócio está tão avançado que agora não se para nem em casamento, né? Não é mais um namoro. Namora, pega a sua fila. Você está em qual fila já? Quantos já passaram na fila? Agora vai o casamento. E cada vez mais você está em qual casamento? Terceiro, quarto, quinto e... Ok, né? Cada um com a sua filosofia. Mas é uma instabilidade que a gente não consegue parar. Ter estabilidade na vida. Tá claro isso, gente? Tá escuro? Amém, gente? Amém. A fé deve ser estável. Precisamos aprender a buscar estabilidade. Rotina é diferente de mesmice. Por exemplo, congregar é uma rotina, correto? Correto, gente? Agora, pode virar uma mesmice quando? Quando você vem de qualquer jeito. Quando você não liga para a sua semana. Então assim, deu segunda-feira, não, acabou o culto, tchau Deus. Aquele negócio, né? Parece tchau Deus. Aí pronto, você vira um capeta, não quer saber demais, como se Deus não existisse. Aí deu domingo, 10 para as 10. Senhor, me perdoa, vou para a sua santa casa. É um negócio estranho, né? O santo e o profano. Se é dessa forma, parece que é uma mesmice. A gente vai por ir. Agora, a rotina de cultuar, de encontrar com pessoas, de adorar a Deus, isso é bíblico. O horário de buscar ao Senhor, se você perdeu a rotina, é instabilidade. A rotina de cuidar da saúde, de ir numa academia, a rotina de ir no trabalho, que a gente vai também um pouquinho obrigado, né? Porque senão a gente não vai ter o faz-me rir. Então a gente trabalha, você fica triste se você não vai, não é isso? Por que a gente vai? Porque tem o faz-me rir, né? Aí todo mundo sai sorrindo depois que chega o final do mês, né? Amém, gente? A fé deve ser estável. Em nome de Jesus, anote as coisas, busque ter mais estabilidade, independente do perfil de cada um de nós, em tudo, nos estudos, buscar ter mais rotina, na alimentação, na coisa espiritual, seja no individual, seu momento de ler a Bíblia. Agora, por exemplo, que a gente está lendo um capítulo da Bíblia todo dia, não é isso? Então, no meu caso, eu já procuro cedo, porque o dia, né, tem suas programações, então eu já levanto, vou tomar um café, já vou preparar aquilo ali, para poder enviar lá no WhatsApp para os irmãos, para todo mundo. A gente precisa buscar ter uma rotina. Para o sono vai ajudar muito mais, não é isso? A gente saber o horário de dormir.
É isso, é estabilidade. E na fé é da mesma forma. A fé deve ser estável. Amém ou não amém? Vamos continuar então. Em terceiro lugar, a fé deve ser o único padrão social da igreja. A fé deve ser o padrão social da igreja. Capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos. Amém. Olha aí a palavra fé aparecendo novamente no livro de Tiago. É disso que eu estou falando, dessa fé. A fé como padrão social. Vimos a fé que deve ser provada, deve ser estável. E agora no capítulo 2 ele falando da fé como padrão social. E ele usa essa expressão, os ricos em fé. É interessante que aqui todo o contexto vai falar, né, da questão de acepção, da questão da ação social, da prática. Mas o que eu acho interessante é por ele fazer essa comparação, chamando os ricos, as pessoas de mais condições econômicas, na igreja, a não desprezar as pessoas de menos condições econômicas, entendendo que na igreja nós temos um padrão: ricos em fé. Ricos em fé. Isso parece simples, gente, mas não é, porque na prática a gente vê muita realidade onde quem manda na igreja é o dinheiro. Quem tem voz é quem dá mais. Mas isso não é na Bíblia. A Bíblia não está falando aqui de dinheiro, não está falando de raça. Qual é a raça, né, que vale mais dentro da igreja? Qual é a cor que vale mais dentro da igreja? Qual é o gênero que vale mais dentro da igreja? Na igreja de Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Não importa a cor, não importa o gênero, não importa a classe social, não importa a sua nacionalidade, não importa a sua raça. Na igreja de Cristo Jesus não há acepção de pessoas. Todos são iguais. Como pode, ainda no século 21, na nossa época, a gente ainda vê falar de igreja de negro? Ou igreja só de branco. Igreja onde mulher não pode isso, não pode aquilo. Com respeito às denominações, a tudo. Mas é estranho quando a gente olha para a Escritura Sagrada, gente. Colossenses 3:28, em Cristo não há homem, não há mulher. Não há escravo, não há livre, não há trabalhador, não há servo. Somos um. Como pode? Às vezes os irmãos chegam aqui, que às vezes vêm de alguma outra denominação e tudo. Nossa, mas mulher prega aqui na igreja? Eu falo, prega, toca, faz de tudo, irmão. E pior forma de expressão, faz mais do que os homens, tem mais mulher do que homem na igreja ainda, viu? Se não fosse elas, ai de nós. Mas às vezes na realidade daquela pessoa, é estranho, né? A mulher não pode isso, mulher não pode aquilo, mulher não pode. Só pode trabalhar, né? Fazer tudo. Não pode levar o título de pastora, mas pode fazer tudo. O padrão social, o padrão que rege a igreja, não é ser homem e ser mulher, não é ser branco e ser preto, não é ser rico e ser pobre. O padrão social é ser rico em fé, pessoas de fé em Cristo Jesus. E é interessante, gente, porque quando você olha para a igreja do Novo Testamento, é fantástico, porque na época do Novo Testamento ainda existia escravidão. Não o mesmo tipo de escravidão que aconteceu depois, mas existia servos, né? Servos naquela época. Eu mexo tanto que até o bichinho fica com raiva de mim aqui. Servos. E o que era interessante? Porque na igreja você tinha pessoas que eram servos, vamos dizer, tipo funcionários, mas um pouco mais parecido com a escravidão do que o funcionário de hoje, né? Só que na igreja, quem era o líder? Não era o senhor daquela pessoa, era o servo. Olha que interessante. E isso vai contra, inclusive, a filosofia de hoje em dia, dessa ideia de que o pastor é melhor do que os membros. Na igreja do Novo Testamento, você tinha servos, vamos pegar as pessoas de mais baixa renda, e ele era o líder daquela comunidade. Isso é maravilhoso, porque na igreja cristã não há acepção de pessoas. O padrão social é a fé.
Eles eram escolhidos não pelo valor econômico, não pelo padrão social, não pela cor. Eles eram escolhidos pelo padrão de fé que eles apresentavam diante da igreja, diante dos apóstolos. Amém, gente? Amém. Então nós precisamos ser mais escolhidos assim também. Analisar. Eu quero me envolver, eu quero servir. Você está pronto, meu querido? Você está cheio de fé? Está firme na fé? Está com uma fé estável para se envolver, para trabalhar? Amém, gente? Se fala hoje em dia de igreja só de jovem, cada vez mais está crescendo esses movimentos. E aí eles arrancam o jovem de cá, de lá, de cá, junta, arranca de vários lugares e abre uma igreja só de jovem. E depois o pai dessa pessoa não vai poder converter, o avô não vai poder converter? Gente, igreja não é só de jovem, não é só de criança, não é só de idoso, igreja é de todas as idades. Se o jovem não aprender a lidar com o idoso, como é que ele vai para o céu? Se o idoso não aprender a lidar com o jovem, como é que a gente vai reunir no céu, gente? Não é verdade? Teve uma pessoa que veio aqui, nossa, mas a igreja aqui é diferente, porque não é só jovem, a gente vê que tem uns cabecinha branca também. Eu falei, tem, até eu, né? Você tá tirando. Mas isso é interessante, que é um movimento que vai acontecendo também. A igreja é para todas as idades, o culto de domingo é para todas as idades. E lá tem até um pastor meio doidão, sabe? De vez em quando sai até pulando lá, fazendo as loucuras. E nós tem outros também. Mas esse que é o gostoso, gente. Lembra da irmã Zalita? Quem lembra da Zalita? Zalita aos seus 96, 97 anos, ainda subia aqui com seu pandeirinho, não é isso? Não tinha dificuldade, não era idade. Louvor não é para jovem. Louvor é para quem quer adorar o Senhor, para quem é músico, para quem quer buscar a Deus. Saía a pé da sua casa, ela dizia assim, olha, eu preciso de duas coisas que o médico falou. Eu preciso tomar sol, mas eu também preciso de oração. Então eu vim tomando sol e eu vim orar. Isso é fé. O padrão social da igreja é a fé. Amém, queridos? Eu quero ver crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, ministrando fé. Fé na vida uns dos outros. Não se categorize pela sua idade. Eu não posso porque eu já sou muito idoso, eu não tenho mais força, eu não tenho isso. Você pode não ter força física, obviamente, que mudou algumas coisas. Mas a força de fé é para você ter mais, porque você tem vivido mais no Senhor. Amém, gente? Amém. O Zequinha, que aos seus 97, né? 87, apelei aí, né? Nossa. Fui demais. É porque você vai longe, você vai mais. 87 anos, você olha, parece mais jovem que eu, né? Fazendo alongamento com o pessoal, gente. Quero servir, quero trabalhar. E é isso. Porque o padrão social da igreja é a fé. Não é a cor, não é a raça, não é a idade, não é a classe social. É a fé, em nome de Jesus. Amém? Amém. E falando de ação social, nós vamos ter o que no dia 2, não é isso? Ação social para todas as idades. Dia 8, falei dia 2? Dia 8, amém, obrigado, Ana. Vamos continuar. Em quarto lugar, a fé deve ser também comprovada. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 17, todos juntos, 1, 2, 3. Amém. Esse texto é interessante, né? A fé deve ser comprovada por obras. Deve ser. Ou seja, eu vou provar a fé que eu tenho através da minha atitude, através da ação. E é interessante o texto, porque Tiago ele fala, por acaso a fé pode salvá-lo? Eu não sei se vocês sabem, mas essa carta, por exemplo, para os reformadores, para Lutero achou que essa carta era uma carta de palha. Ele teve dificuldade de entender e de aceitar a carta de Tiago naquela época. Tão forte foi a sua mensagem. Mas por quê? Porque é uma confusão aqui, quando ele traz, por acaso a fé pode salvá-lo? É óbvio que nós somos salvos pela fé. Mas aí ele diz no versículo 17, por isso que eu coloquei os dois, a fé sem obras é morta. É disso que eu estou falando. Tiago diria, olha, se tivesse esse meme lá naquela época, Tiago ia mandar uma mensagem para todo mundo. É disso que eu estou falando, Lutero. Entende o que eu quero dizer? A fé sem obras é morta. Essa fé não
não salva ninguém porque é morta, ela não tem atitude, ela não tem a vida de Deus, não é verdadeira, não é a fé como um grão de mostarda, que pode ser a menor, mas que seja verdadeira, que exista, que seja real. Amém, gente? A fé deve ser comprovada por obras. Como comprovar a minha fé, gente? Como que eu comprovo a minha fé? Praticando. Prática. Não é isso? Você já viu aquela expressão assim de gente, quando você convida alguém para ir na igreja, algum amigo, ele fala assim, mas para que eu vou para a igreja, para ser igual aquela pessoa? Aí ela vai e cita um mau testemunho de alguém. Já ouviram isso? Ou seja, a prática daquela pessoa está, né? Claro que as pessoas que vêm na igreja não significa que ficaram 100%, né, que está perfeito. A gente está aqui para ser aperfeiçoado. Então a gente tem que orientar e explicar para essa pessoa também. Mas o que é interessante? Que está olhando para a prática e não para a fé verbal dela. A prática dela não está mostrando essa transformação. Como comprovar? Aí nós vivemos no mundo acadêmico uma guerra entre a teoria e a prática. Mas eu sou o que ensina, você é o que faz. Na Bíblia não existe esse negócio. Na Bíblia quem ensina, faz. Quem faz é porque aprendeu de Jesus. Não tem isso, não adianta. Eu sou doutor, PhD, pode ser o que for. Quem não faz, não tem essa fé que está sendo comprovada pela obra. Não existe só quem ensina. Na Bíblia não existe. A fé deve ser comprovada, praticar. Praticar como? Sendo solidário. Ser solidário é uma prática. Não é isso? Por isso que vai ter ação social dia 8. E assim outras coisas mais, a equipe social. Pregar a palavra, compartilhar uns com os outros. É prática ou não é, gente? Obedecer o que a gente sabe da Bíblia. É prática ou não é? Sim ou não, gente? Não é simples obedecer o que a gente já aprendeu? Hã? Não é? Mas eu já aprendi, eu posso obedecer, não posso? Fala, mas é difícil aquilo, vou pedir ajuda do Senhor, Ele vai me ajudar. É praticar. A questão, bom você falar isso, não é simples. A gente está pensando o quê? Não é simples praticar no sentido de que é difícil aquele mandamento, eu não vou conseguir fazer ele 100%, ou é difícil de iniciar, querer fazer. Eu posso querer fazer, isso é prática, eu quero fazer. Se eu não vou fazer muito perfeito, Deus é quem vai me ajudar, não tem problema. O que Deus analisa é isso, quem realmente está colocando em prática e quem não está colocando em prática. Quando não tem prática, é porque a fé não está sendo comprovada por obras. Se a fé não está sendo comprovada por obras, é porque a fé é morta. Tchau. Amém ou não amém? Vamos finalizar, vamos mais um para acabar. Falei que era só um panorama, né? Mas estou até me alongando. A fé também deve ser a base da nossa relação com Deus. Capítulo 5, versículo 5. Eu estou pegando sempre quando o Tiago fala, apresenta aqui a palavra fé. Olha agora no capítulo 5, versículo 15. Vamos ler bem forte? A oração feita com fé dará ouvidos. O Senhor ordenará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Interessante isso aí também, né? Oração feita com fé. Então tem religião sem fé? Tem oração sem fé, tem a com fé e tem religião sem fé. Mas de qual fé que ele está falando aqui? Ele está falando dessa fé que cura ou salva o doente, essa fé que perdoa os pecados. Ele está falando da fé, que oração? A oração dos líderes. Quais líderes? Os líderes que creram em Jesus. Ele está se referindo a qual tipo de oração? Essa oração de alguém que tem fé em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Não é uma oração que eu invento, que eu programo, baseada nas minhas obras, baseada nas minhas atitudes. É uma oração baseada no Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou no nosso lugar. Amém, gente? Amém. A fé deve ser a base da nossa relação com Deus. Isso significa que nós não podemos nos tornar um religioso. Não importa qual é a sua religião, importa quem você crê de verdade, se é em Jesus Cristo ou não. A gente pensa assim, mas eu sou nascido e batizado aqui na igreja. Eu me lembro quando eu assumi a igreja, em 2011, e aí chegou umas pessoas, depois de um tempo que eu não sei,
E aí se apresentaram para mim, não, mas eu sou membro daqui, e a pessoa devia ter uns 20 anos, que não fazia parte da igreja mais, eu não sei nem se ela estava em Jesus, em nada, mas ela considerava ainda ser membro daquela igreja, dessa igreja. O Reginaldo estava junto, ele viu, ele falou, eu conheço essa pessoa. Eu falei, você conhece, mas a igreja não conhece. A gente tem essa ideia de que eu batizei, não é assim? Eu já sou salvo, eu estou em Cristo Jesus. E tem gente que batiza e nem congrega mais, porque o alvo dela era só batizar. Como se o batismo fosse salvar ela. Que coisa interessante, né? A religiosidade das pessoas. Não, mas eu sou batista, eu sou filho da igreja, eu sou filho de um pastor, filho de um membro, já nasci na igreja. Essa outra expressão é muito engraçada, eu nasci na igreja. A questão é se nós nascemos espiritualmente. A fé é a base da relação com Deus. Você está na igreja porque sua família está, ou você está porque você teve um encontro com Jesus Cristo? É por isso que muitos jovens não ficam. Ele vai dizer, não, mas tem que fazer um movimento, tal. Gente, as pesquisas mostram de 15 a 25 anos é a fase onde as pessoas mais se afastam de igreja. Pessoas que já nasceram, né, que começaram desde pequenas na igreja. Por que isso? Porque quem sabe elas não tiveram ainda a escolha delas. Aí a gente vai na adolescência, batiza a pessoa, tal, mas depois ela começa a fazer outras escolhas. Sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível se relacionar com Deus. Se você está na igreja porque você crê em Jesus, continue firme. Mas se não é por crer em Jesus, você não vai conseguir, queridão. Amém, gente? Agora, se eu crer em Jesus, eu vou buscá-lo, eu vou ter essa relação de fé. Não importa a aprovação, como a gente viu lá no início, eu posso superar essa aprovação. Não importa as dificuldades, não importa o meu pecado, porque pecado o Senhor perdoa. Ele vai trabalhar, eu vou poder crescer, eu vou poder mudar, eu vou poder servir, eu vou poder avançar. O que importa é se eu creio ou não creio em Jesus Cristo. E isso nós precisamos fazer a cada dia nas nossas vidas, renovar a nossa convicção. Você vai esperar escândalos, gente, escândalos de todos os tipos, porque o outro caiu, fez isso, fez aquilo, roubou, mentiu, o outro fez, mas Jesus Cristo é quem? Quem que nós estamos seguindo? Nossa fé não está baseada, olha aqui agora, os relacionamentos são importantes, mas a nossa fé não está baseada nas pessoas, nas amizades, isso é mais partidarismo. Nossa fé não está baseada na familiaridade, nossa fé está baseada numa experiência genuína e verdadeira com o Cordeiro de Deus, com o Cristo Jesus, que se revela a nós, e quem tem um encontro com esse Cristo, sai dali transformado e vive uma vida diferente, e vai perseverar até o fim. Eu já contei para vocês uma historinha engraçada. Se eu fosse depender só de relacionamentos, como o meu testemunho de vida mundana era muito estranha, na igreja que eu participei em primeiro lugar, tinha um grupo de irmãzinhas de muita oração. O problema era a oração delas. Que elas oravam para eu sair da igreja, para eu não ficar na igreja. Porque algum espírito que elas achavam que era o de Deus, mas não foi, estava dizendo para elas que aquele cara, que era o Léo, estava na igreja só por causa das meninas. É um cara que veio do mundão, ele vai fazer um estrago na igreja. Mas graças a Deus que ele fez diferente, ele fez uma grande obra na minha vida. Mas teve um irmão que Deus também levantou, que sempre dizia, Léo, a luta é grande, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. Você acha que eu gostava quando ele falava isso para mim? De jeito nenhum. Eu falava, manda ele fazer essa obra na vida de outro, eu não aguento mais. Eu sorri com ele até hoje com essas coisas. Mas você vê a importância de uma fé estar firmada em Cristo Jesus. Pode fechar as igrejas, pode me expulsar das igrejas, pode acabar a religião. Jesus Cristo é vivo e eu conheço Ele, eu tenho uma experiência real. Ele transformou a minha vida, eu sei de onde Ele me tirou. Amém, gente? Podemos orar então nessa manhã. Vamos colocar em pé se você puder, se não pode ficar sentado. Se a equipe de louvor quiser chegar aqui também, ou só o teclado, bem rapidinho, para a gente ir mais rápido, para finalizar. O que mais ficou impactante para você aqui? Olha, a fé deve ser provada. Tem alguém passando provações e lutas? Deixa Deus provar a tua fé, querido. Você vai ser mais refinado. Amém?
A fé deve ser provada, a fé deve ser estável. Eu sei que todo mundo tem seus altos e baixos, mas vamos buscar ajustar isso, para a gente ter mais estabilidade, amém? A fé deve ser um padrão social, deixemos de acepção. Nós precisamos ser ricos em fé. Não avalie as pessoas pelo gênero, pelo padrão social, pela amizade que tem com você, pela classe social, pela cor. É tão absurdo a gente ainda falar disso nos tempos que a gente vive, mas a gente precisa continuar falando. Não avalie as pessoas dessa forma, avalie pela fé dela, pelo relacionamento com Deus, pela vida com Deus. A fé também deve ser comprovada por obras. Comprove, praticando. Pratique, dê o primeiro passo, o pequeno que seja. Nós vamos dando passo a cada dia. Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós temos fé. Por que a gente tem coragem de voltar atrás? Porque a gente tem fé. Porque a gente tem coragem de mudar? Porque a gente tem fé. Porque a gente tem coragem de avançar com tanta luta? Porque a gente tem fé. Porque a gente tem esperança? Porque a gente tem fé. A fé deve ser comprovada por obras. A fé também deve ser a base da nossa relação com Deus. Não deixe homem nenhum roubar a tua fé. Não deixe luta nenhuma, condição nenhuma roubar a tua fé. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo e isso vai sendo renovado a cada dia na minha vida. Na minha experiência, gente, nos vários momentos de desânimo, que parecia que eu não aguentava mais, o sentimento e a experiência é aquele texto bíblico que diz que um rio de água viva jorra do nosso interior. Todas as vezes, desses sentimentos de lutas e dificuldades, eu prostrado ali humanamente, fraco, mas dentro de mim, sempre algo jorrando do Senhor, e me levantando e me fazendo avançar. Aí pode olhar, mas que ânimo é esse? Não é humano, você pode ter certeza. É o fogo, é esse jorrado Espírito Santo que nos renova e nos fortalece a cada dia e nos faz avançar. Amém? Eu quero orar com você então nessa manhã para a gente finalizar. Feche os teus olhos. Não sei a dificuldade, a luta, se é a tua fé, se é saúde, eu não sei a dificuldade, mas eu quero orar com você. Tem alguém que quer receber oração pela sua vida, por algum motivo? Levante a sua mão de onde você estiver. Nós vamos finalizar então orando neste momento, clamando ao Senhor, que nós estamos aqui juntos para ajudar uns aos outros a perseverar. A fé deve ser provada para que produza perseverança em nossas vidas. Tem alguém que quer receber oração? Levante a sua mão de onde você estiver. Tem alguém aqui? Tem mais alguém? Rapidinho, querido.